Imagine um mundo onde cada avanço científico, cada passo em direção ao desconhecido, esconde um risco mortal. Um mundo onde a busca incessante por conhecimento nos leva à beira de um abismo, onde um simples erro pode desencadear consequências catastróficas. A ciência, em sua essência, é uma jornada de exploração, mas como em qualquer expedição a territórios inexplorados, o perigo é um companheiro constante. A curiosidade que nos impulsiona a desvendar os segredos do universo é a mesma que, por vezes, nos cega para os perigos que criamos. Hoje, vamos explorar os bastidores sombrios dessa jornada, os momentos em que a ambição superou a prudência. Vamos investigar experimentos que fugiram do controle de seus criadores e custaram vidas preciosas, fortunas e reputações construídas ao longo de uma vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de explosões que abalaram o mundo, contaminações nucleares silenciosas e mortais, tragédias médicas que deixaram cicatrizes em famílias inteiras e testes psicológicos que se transformaram em pesadelos reais para seus participantes. Esta não é apenas uma coleção de falhas. É um testemunho do poder formidável que a humanidade detém e da responsabilidade monumental que o acompanha. Aperte o cinto, porque vamos revelar os detalhes mais chocantes desses experimentos que deram errado, de maneiras tão impactantes, tão profundas, que obrigaram a própria ciência a olhar para o seu reflexo e mudar de rumo para sempre, reescrevendo suas regras para proteger a todos nós. No coração do Projeto Manhattan, em meio ao sigilo e à pressão da corrida para dominar o átomo, jazia um objeto quase místico, uma esfera de plutônio de pouco mais de 6 quilos, apelidada de Demon Core, ou núcleo demoníaco. Este artefato, pulsando com um poder invisível e letal, era a chave para uma nova era, mas exigia um respeito que, tragicamente, nem sempre recebeu. Os cientistas, em sua busca para entender os limites da fissão nuclear, realizavam experimentos de criticidade, conhecidos como cutucar o rabo do dragão, aproximando materiais refletores de nêutrons do núcleo para levá-lo à beira de uma reação em cadeia. Em 21 de agosto de 1945, o físico Harry Daghlian estava sozinho no laboratório, realizando um desses experimentos. Ele empilhava tijolos de carbeto de tungstênio ao redor do núcleo. Em um instante de descuido, um tijolo escorregou de sua mão e caiu diretamente sobre a esfera. O laboratório foi inundado por um flash de luz azul fantasmagórico, o brilho ionizante do ar. Daghlian, com um reflexo desesperado, desmontou a pilha com as próprias mãos, mas o dano já estava feito. Ele havia absorvido uma dose fatal de radiação. Por 25 dias agonizantes, seu corpo se desintegrou de dentro para fora, uma vítima da mesma força que ajudava a compreender. Apesar da tragédia, a natureza perigosa desses testes manuais continuou. 9 meses depois, em 21 de maio de 1946, foi a vez do físico Louis Slotin. Ele demonstrava o mesmo procedimento para outros cientistas, mas usava uma abordagem diferente, separando 2 meias esferas de berílio ao redor do núcleo com a ponta de uma chave de fenda. A chave escorregou. As esferas se fecharam. Novamente a luz azul sinistra. Slotin, com bravura, arrancou as metades, salvando a vida dos outros na sala, mas selando seu próprio destino. Ele sabia imediatamente o que havia acontecido. Bem, isso faz, disse ele calmamente. 9 dias depois, ele também estava morto. Os sacrifícios de Daghlian e Slotin não foram em vão. O Demon Core ceifou suas últimas vítimas. Os acidentes foram um despertar brutal para a comunidade científica, expondo a arrogância de se manusear o poder atômico com ferramentas tão rudimentares quanto as mãos e uma chave de fenda. A partir dali, o manuseio remoto tornou-se obrigatório. Protocolos de segurança rigorosos, blindagens e procedimentos operacionais padronizados foram implementados.
As mortes desses dois homens corajosos forçaram a ciência a desenvolver uma nova reverência pelo poder que havia liberado, garantindo que ninguém mais precisasse cutucar o rabo do dragão pessoalmente. Nas primeiras horas de 1º de março de 1954, o atol de Bikini, um paraíso remoto no Oceano Pacífico, foi palco de uma demonstração aterrorizante do poder humano. Os Estados Unidos detonaram sua primeira bomba de hidrogênio de combustível seco, codinome Castle Bravo. Os cientistas haviam previsto uma explosão de cerca de 6 megatons, mas um erro de cálculo subestimou drasticamente a reação de um dos isótopos de lítio. O resultado foi uma detonação de 15 megatons, 1000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima, e a maior explosão nuclear já causada pelos Estados Unidos. Uma bola de fogo com mais de 7 quilômetros de diâmetro subiu aos céus. A força da explosão foi apenas o começo do desastre. A nuvem em forma de cogumelo subiu para a estratosfera, carregada com coral pulverizado e radioativo. Os ventos, mais fortes do que o previsto, levaram essa precipitação mortal para o leste, sobre atóis habitados e águas internacionais que deveriam ser seguras. A centenas de quilômetros de distância, a tripulação do barco de pesca japonês Daigo Fukuryu Maru, o Lucky Dragon número 5, viu um flash de luz que pensaram ser o nascer do sol no oeste. Horas depois, uma fina cinza branca que eles chamaram de Shino-Hai, cinzas da morte, começou a cair sobre eles. Sem saber do perigo, os 23 pescadores continuaram seu trabalho, expostos à neve radioativa. Em poucos dias, todos começaram a sofrer os efeitos agudos da doença da radiação. Media Group. Retratos de pescadores doentes, close-up de mãos ou rostos com sintomas de radiação, queimaduras na pele, Stock Distribute Equally, náuseas, dores de cabeça, queimaduras na pele. Quando finalmente retornaram ao Japão, 2 semanas depois, estavam gravemente doentes. O operador de rádio, Aikichi Kuboyama, sucumbiria à sua doença meses depois, suas últimas palavras sendo Media Group, retrato de Aikichi Kuboyama no hospital, imagem simbólica de rádio operador japonês em estado grave e Stock Distribute Equally. Rezo para que eu seja a última vítima de uma bomba atômica ou de hidrogênio. O incidente não se limitou à tripulação. O peixe contaminado que eles trouxeram chegou aos mercados, espalhando pânico em todo o Japão e no mundo. O desastre do Lucky Dragon número 5 transformou a abstração da ameaça nuclear em uma realidade tangível e aterrorizante. A contaminação de civis e do abastecimento de alimentos em uma nação já marcada pela guerra atômica gerou uma onda de indignação global. O incidente alimentou um poderoso movimento antinuclear e colocou uma pressão imensa sobre as superpotências para conter seus testes. Foi um catalisador crucial que levou a negociações e, finalmente, a assinatura do Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares em 1963, que baniu os testes na atmosfera, no espaço e debaixo d'água. A tragédia mostrou ao mundo que as consequências de tais experimentos não podiam ser contidas por fronteiras ou oceanos. Em 1967, na cidade alemã de Marburg, uma doença misteriosa e terrível começou a se manifestar entre os funcionários de um laboratório farmacêutico. Os sintomas eram abruptos e brutais: febre alta, dores musculares intensas, seguidas por uma erupção cutânea característica e hemorragia severa. O pânico se instalou quando os médicos perceberam que estavam lidando com um patógeno desconhecido e altamente letal. A fonte foi rapidamente rastreada até um lote de macacos verdes africanos, importados de Uganda para serem usados na produção de vacinas contra a poliomielite. Sem o conhecimento de ninguém, esses animais carregavam um novo e mortal filovírus. O surto, que também atingiu laboratórios em Frankfurt e Belgrado, infectou 31 pessoas,
e resultou em 7 mortes. O que este evento revelou foi uma chocante falta de protocolos de biossegurança adequados para lidar com agentes biológicos exóticos. Os técnicos de laboratório manuseavam os tecidos dos macacos e as culturas de células com pouca ou nenhuma proteção, acreditando que os riscos eram semelhantes aos de lidar com primatas de cativeiro de longa data. Eles não tinham ideia de que estavam na linha de frente de um encontro com um dos vírus mais perigosos que a humanidade já conheceu, um primo do Ebola. A investigação que se seguiu foi uma corrida contra o tempo para isolar e identificar o novo vírus, que foi batizado de Marburg em homenagem à cidade onde surgiu. O incidente foi um alerta ensurdecedor para a comunidade científica global sobre os perigos ocultos na pesquisa virológica. Ficou claro que a infraestrutura existente era inadequada para proteger tanto os trabalhadores quanto o público em geral de patógenos de alto risco. A ideia de que um vírus poderia escapar de um laboratório e causar uma epidemia deixou de ser ficção científica e se tornou uma possibilidade real e assustadora. Como resultado direto do surto de Marburg, o conceito de níveis de biossegurança, os famosos BSL, foi desenvolvido e formalizado. O incidente impulsionou a criação de laboratórios de contenção máxima, os BSL-4, projetados com sistemas de pressão de ar negativa, trajes de proteção pressurizados e protocolos de descontaminação rigorosos para manusear os patógenos mais mortais do mundo. A tragédia de 1967 forçou a ciência a construir verdadeiras fortalezas contra seus menores e mais perigosos objetos de estudo, estabelecendo as bases para a biossegurança moderna e garantindo que os cientistas pudessem estudar ameaças como Marburg e Ebola sem se tornarem suas próximas vítimas. Na década de 1930, a medicina estava em um estado de transição. As descobertas eram rápidas, mas a ética que as governava ainda estava em sua infância. Em St. Louis, Missouri, durante um surto de encefalite, uma doença inflamatória cerebral devastadora, a comunidade médica estava desesperada por uma solução. O Dr. William P. Patterson desenvolveu uma vacina experimental que ele acreditava poder proteger as crianças da doença. Ansioso para testar sua criação, ele iniciou um estudo envolvendo milhares de crianças, muitas das quais eram de orfanatos ou de famílias pobres, com pouca capacidade de questionar a autoridade médica. O experimento foi um desastre de proporções trágicas. A vacina de Patterson não era apenas ineficaz, era perigosa. Em vez de proteger, ela parecia causar a própria doença que pretendia prevenir, ou outras complicações neurológicas graves. Relatos começaram a surgir de crianças que, após receberem a vacina, desenvolviam febres altas, convulsões e paralisia. Pelo menos 10 crianças morreram e dezenas de outras sofreram danos cerebrais permanentes como resultado direto do experimento. A vacina, criada com a intenção de salvar vidas, tornou-se um vetor de morte e sofrimento. A investigação subsequente revelou falhas chocantes no processo científico e ético. A vacina não havia sido adequadamente testada em animais antes de ser administrada em humanos. Pior ainda, o conceito de consentimento informado como o conhecemos hoje simplesmente não existia. Os pais e guardiões não foram devidamente informados sobre a natureza experimental do tratamento ou sobre os riscos potenciais envolvidos. Eles confiaram nos médicos para agir no melhor interesse de seus filhos, uma confiança que foi tragicamente traída pela pressa e pela falta de rigor científico. A tragédia da vacina de encefalite em St. Louis foi um marco sombrio, mas crucial na história da ética médica. O escândalo, juntamente com outros abusos de pesquisa da época, expôs a necessidade desesperada de supervisão e regulamentação. Este e outros casos semelhantes foram fundamentais para o desenvolvimento de códigos de ética, como o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki. Eles estabeleceram o princípio fundamental de que o bem-estar do sujeito da pesquisa
deve sempre ter precedência sobre os interesses da ciência e da sociedade. O sofrimento daquelas crianças levou à criação de salvaguardas que hoje protegem todos nós, garantindo que a busca pelo conhecimento nunca mais seja feita à custa de vidas inocentes e desprotegidas. Em 1961, na Universidade de Yale, o psicólogo Stanley Milgram iniciou uma série de experimentos que viriam a abalar nossa compreensão da natureza humana. Oficialmente, o estudo era sobre memória e aprendizado. Na realidade, Milgram queria entender algo muito mais sombrio. Até que ponto as pessoas comuns obedeceriam a uma figura de autoridade quando instruídas a realizar atos que conflitavam com sua consciência pessoal? Os participantes, recrutados por meio de um anúncio de jornal, foram designados para o papel de professor e instruídos a administrar choques elétricos cada vez mais fortes a um aluno, que era, na verdade, um ator, toda vez que ele cometesse um erro em uma tarefa de memorização. O gerador de choque era falso, mas para o professor, a experiência era terrivelmente real. Com cada erro, a voltagem aumentava, passando por rótulos como choque forte até o ameaçador XXX em 450 volts. O ator no outro quarto gritava de dor, implorava para parar, reclamava de uma condição cardíaca e, eventualmente, ficava em silêncio mortal. Se o participante hesitasse, o experimentador, uma figura austera de jaleco branco, insistia com frases como: "O experimento requer que você continue" ou "Você não tem outra escolha, você deve continuar". O objetivo era ver quem obedeceria até o fim. Os resultados foram chocantes e profundamente perturbadores. Uma esmagadora maioria dos participantes, cerca de 65%, continuou a administrar os choques até o nível máximo de 450 volts, apesar do sofrimento aparente da vítima. Muitos exibiam sinais extremos de estresse. Suavam, tremiam, gaguejavam e imploravam ao experimentador para parar. Mas, ainda assim, a maioria continuava a obedecer à autoridade. O experimento revelou uma tendência preocupante na psique humana de abdicar da responsabilidade pessoal quando sob a direção de uma autoridade percebida como legítima. Embora o experimento de Milgram tenha fornecido insights profundos sobre a obediência e a conformidade, o custo psicológico para os participantes foi imenso. Muitos ficaram traumatizados ao perceber do que eram capazes. O engano e o estresse emocional infligidos levantaram sérias questões éticas que ecoaram por toda a comunidade científica. A controvérsia em torno de Milgram foi um catalisador para a reforma. Levou à criação de comitês de revisão institucional, os famosos IRBs, e a regras muito mais rígidas sobre o uso de engano, o consentimento informado e a proteção do bem-estar psicológico dos participantes em pesquisas com seres humanos, garantindo que a busca por conhecimento sobre a alma humana não destrua a alma daqueles que participam. As histórias que exploramos hoje são mais do que meros relatos de fracassos científicos. São memoriais. Memoriais para Harry Daghlian e Louis Slotin, que tocaram o coração de uma estrela, para Aikichi Kuboyama e a tripulação do Lucky Dragon número 5, que navegaram para uma tempestade invisível, para as vítimas anônimas de Marburg, St. Louis e para os participantes traumatizados do experimento de Milgram. Cada um desses eventos, nascidos da busca pelo progresso, deixou um legado de dor, mas também de sabedoria. Eles nos lembram que o poder de criar e descobrir carrega consigo uma responsabilidade imensa. Esses desastres forçaram a ciência a evoluir. Eles deram origem a protocolos de segurança nuclear, tratados internacionais, laboratórios de biocontenção e, talvez o mais importante, a códigos de ética que colocam a vida e a dignidade humana acima de qualquer experimento. Aprendemos da maneira mais difícil que a busca pelo conhecimento não pode ser cega. Deve ser guiada pela prudência, pela humildade
e por um profundo respeito pelas forças que tentamos controlar e pelas vidas que nossas pesquisas podem impactar. A ciência é a maior ferramenta da humanidade, mas só é verdadeiramente grandiosa quando exercida com consciência. O futuro trará novos desafios e novas fronteiras a serem exploradas, e com eles, novos riscos. É nosso dever, como sociedade, permanecer vigilantes. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas histórias e entendam por que devemos exigir transparência e responsabilidade de quem conduz pesquisas que podem mudar, ou, como vimos, acabar com vidas. Ao lembrarmos dos erros do passado, garantimos um futuro mais seguro e ético para a ciência e para toda a humanidade.